Você recebeu um paciente asmático no seu consultório odontológico e tá aí meio na dúvida se pode ou não pode utilizar alguma medicação, se o procedimento odontológico pode aí desencadear uma crise asmática? Se esse é o seu problema, docs, estamos aqui para descomplicar. Fica comigo que o vídeo de hoje a gente vai falar sobre pacientes asmáticos. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá vendo aqui embaixo? Ó, clica, inscreva-se. Por quê, Pamela? Porque toda semana a gente coloca vídeo novo aqui no canal. E aí quando você se inscreve, aparece aí uma notificação pra você dizendo: olha lá, subindo vídeo novo da Pamela, tem dica nova e tal. Então é só você se inscrever e ativar o sininho que tem do lado, tá certo? E se você curtir também esse vídeo, deixa aqui o seu like, curte aí nosso vídeo, compartilha para algum colega de faculdade, algum colega do trabalho, que eu tenho certeza que se fez diferença para você, esse vídeo vai fazer diferença para outros colegas também. Vamos lá então falar desse paciente asmático. Primeira coisa sempre, a gente tem que entender o que acontece com o corpo de um paciente, com uma pessoa que tem asma, né? Esse é o primeiro ponto. É uma doença crônica, ok? Então o paciente vai ter asma sempre, não necessariamente ele terá episódios asmáticos, mas essa é uma doença que pode ter um episódio a qualquer época da vida de uma pessoa. Inclusive eu sou uma paciente asmática, meu último episódio foi na adolescência, nunca mais tive nenhum episódio. Muito comum, especialmente no período da infância e da adolescência. Na fase adulta nem sempre continua com essa patologia, mas nesse período aí, nessa fase da infância e da adolescência, ela se manifesta de caráter crônico. Só que, apesar de ser uma doença crônica, o que é importante pra gente é a tal das crises asmáticas. Essa é a manifestação aguda da asma brônquica. Em termos bem didáticos aqui, para descomplicar, basicamente a gente tem aqui, né, a nossa traqueia, a árvore brônquica, os pulmões, e dentro do pulmão a gente tem os alvéolos. Um paciente com asma brônquica, ele tem aí uma constrição desses alvéolos e geralmente é por uma ação, por uma resposta de hipersensibilidade. Algum fator chegou ali, o paciente inalou aquilo, enfim, ou teve alguma da alteração que vai levar aí automaticamente essa vasoconstrição dos alvéolos dos bronquíolos. E aí a sensação do paciente asmático é aquela falta de ar, né? Parece que o paciente respira, puxa o ar e o ar não vem. Essa é a sensação, é a clássica crise asmática. Então, é exatamente o que é isso. Basicamente vai ser essa obstrução da via aérea, especialmente ali na região dos brônquios, dos alvéolos. Pode ser, como eu falei, por essa constrição, ou pode ser também por um acúmulo de secreção. Faz tanta secreção ali que inunda os nossos alvéolos e aí o paciente não consegue fazer uma troca gasosa adequada. E as crises asmáticas, elas vão variar de mais leve até mais grave, até o paciente ter realmente uma insuficiência respiratória, ter ali uma hipóxia importante, e crise asmática grave, séria, pode levar a óbito, sim. Mas já fica aqui, já deixa todo mundo tranquilo, que não é uma coisa muito comum. Até hoje, em todos os meus atendimentos, já atendi muitos pacientes asmáticos, mas nenhum era um episódio grave de asma que teve, assim, uma intercorrência médica. Em geral, é isso que acontece. Então, a gente tem um episódio agudo que eu tenho ali, bronquíolo alvéolo contrai e o paciente ele vai puxar o ar, mas ele não vai conseguir fazer a troca gasosa adequada e vai ter aquela respiração ruidosa, né? O paciente inspira e eu sei, gente, porque eu já passei por isso. Então é uma sensação muito ruim, é uma sensação de sufocamento, de morte iminente, parece que você vai ficar realmente sem ar ali, você vai desmaiar, se não socorrido a tempo, e é isso o que ocorre, na verdade, né? A gente tem uma falta de oxigenação cerebral por causa dessa ausência de oxigênio, e aí a gente pode desmaiar, ok? Por que o paciente tem asma? O que a literatura mostra pra gente? São vários fatores. A gente pode resumir aí em fatores relacionados a agentes alérgicos ou também pode ser por fatores extrínsecos, fatores externos. Quais são os fatores alérgicos, né?
Paciente que já tem histórico de alergia a ácaro, a poeira, a pelo de animal, de pet, né, gato, cachorro, enfim, tapete, tem rinite alérgica. Geralmente paciente que já tem tendências alérgicas é um paciente passível aí desenvolver, especialmente na infância e na adolescência, desenvolver um episódio de, desenvolver asma brônquica. Mas também, docs, também está associada a outros fatores, como por exemplo, paciente que tem um histórico de pneumonia recorrente, já teve bronquite, paciente fumante de longa data, outras alterações respiratórias que podem deixar aí como consequência uma asma, né? Então, eventualmente, ele pode ter uma crise. Outros fatores que não estão ligados às alergias, que inclusive os fatores que podem acontecer no consultório odontológico, são que o nosso manejo tem que se adequar a isso, são, por exemplo, aqui, um paciente muito ansioso, paciente com estresse, o estresse desencadeia crises asmáticas. Procedimentos odontológicos, especialmente invasivos, o paciente vai passar por algum tipo de estresse, então ele pode ficar ansioso ali e sim, ele pode desencadear uma crise asmática. Algumas drogas aqui como citadas, como os beta-bloqueadores, aspirina, anti-inflamatórios, são medicamentos que podem predispor aí o paciente a ter uma crise asmática. Não muitos comuns, né? Paciente que tem refluxo, paciente com obesidade, com histórico de sinusite, período onde a gente tem muito aquele ar gelado, ar seco, alguns pacientes nesse período, especialmente esses que têm já de forma crônica, né, a asma, pode esse tempo, essa mudança brusca de tempo, baixas temperaturas, levar aos episódios de crise asmática também. Uma vez que a gente entendeu o que uma vez que a gente sabe o que pode desencadear, o que isso é importante para mim? Bom, é importante a gente saber que sim, durante o nosso atendimento odontológico, o paciente que tem um histórico de asma brônquica pode ter uma crise asmática. O que é um paciente com uma asma estável e o que é um paciente descompensado, que ele pode ter uma crise asmática grave? É importante a gente saber que existem tipos diferentes de crise asmática. Então, didaticamente, a gente pode dividir assim, numa crise asmática leve, numa crise asmática moderada e numa crise asmática grave. Então, o paciente está com risco de vida mesmo se ele passar por esse episódio, ele não for socorrido a tempo. Em geral, o tratamento das crises asmáticas, ele é um tratamento à base de um medicamento que é o salbutamol, ok? E também, dependendo do quadro, corticoide. Então, é assim que trata o paciente. E essa é a nossa primeira dica. O paciente chegou para você, te relatou que tem um histórico de asma, você vai lá perguntar para ele se ele tem um histórico de doenças respiratórias, de bronquite, de pneumonia, de tuberculose, de asma brônquica. E aí ele te confirmar que sim, ele já teve episódios de asma ou ele tem episódios frequentes de asma. O segundo ponto que a gente vai investigar é que medicamento que esse paciente está usando. Isso já é um sinal extremamente importante. Se o paciente te falar que ele tem episódios asmáticos ou que é mais comum, doutora, eu tive episódio quando eu era criança, quando eu era adolescente, há 2 anos atrás, depois nunca mais tive. Então isso é um sinal que é um paciente que tem episódios de caráter intermitentes. Então assim, não é sempre que ele tem, é eventual essas crises asmáticas. Isso a gente pode aí caracterizar como uma asma leve. E se ele também relatar que ele não toma nenhum medicamento para isso, doutora, eu já tive, mas o senhor toma medicamento para asma? O senhor usa bombinha, né, semanalmente? Não, doutora, eu não uso, nunca usei. Na época eu usei um período, mas depois nunca mais. Ou não, digamos que ele fala assim, doutora, eu não uso, mas eu tenho a bombinha em casa. Eu sempre tenho ali a mão, na bolsa, em casa, no carro, porque já aconteceu de eu ter crise asmática enquanto eu estava trabalhando. Opa, peraí, aí já muda um pouquinho a conversa. Se o paciente relatou que ele tem de forma mais recorrente, que eventualmente ele tem, e se ele carrega uma bombinha na bolsa, na mochila, tem em casa,
Então quer dizer que sim, esse já é um paciente com uma chance maior de ter uma crise asmática enquanto você atende ele. Agora, se ele falou pra você que ele tem a bombinha, que ele está em uso da bombinha, né? Ah, não, doutor, eu não vivo sem a bombinha, toda semana, às vezes eu tenho crise, às vezes as crises são à noite, às vezes as crises podem acontecer durante o dia, então eu não sei muito bem, eu tenho medo de ter crise, então eu carrego na bolsa. Mês passado eu tive uma crise asmática, tenho com uma certa frequência, isso sim é um sinal importante. Então, se é um paciente que tem crises asmáticas recorrentes, aí fique alerta, porque realmente é um paciente com um quadro mais grave da doença, um quadro de instabilidade da asma brônquica. E outra situação que você vai analisar também é a medicação que esse paciente usa. Então, Pamela, ele falou pra mim que ele usa só a bombinha, só o sabutamol, geralmente é o sabutamol. Ótimo, então se ele só usa isso, melhor. Agora não, Pamela, ele usa sabutamol e usa corticoide, ou ele é um paciente que usa corticoide crônico. Quanto mais medicações o paciente te mostrar que ele utiliza para aquela patologia, mais difícil é dela ser controlada, tudo bem? Tá 1 ano sem usar a bombinha, ou ele usou corticoide há 6 meses atrás, mas ele nunca mais se sentiu mal, ele nunca mais sentiu falta de ar, nunca mais teve nenhum episódio. Beleza, ó, maravilhindo, mamão com açúcar, você pode atender com a consciência tranquila. Agora, se o paciente realmente utiliza várias medicações e está tendo episódios recorrentes de asma, aí sim a gente tem que se preocupar. Alguns medicamentos aí só para vocês anotarem que pode o paciente te falar que ele usa, né? O primeiro são beta-agonistas de ação curta, que como eu falei, o sabutamol é o mais famoso, mas pode ser o fenoterol ou a terbutalina. Esses são aí os primeiros medicamentos num episódio asmático aí eventual que o médico vai utilizar. Inclusive, docs, o sabutamol é o medicamento que eu sugiro você ter lá na sua caixinha de emergências médicas, especialmente se você vai atender um paciente asmático que tem aí de forma mais recorrente, mais frequente, crises asmáticas, tá certo? Outra situação também, o paciente pode utilizar geralmente um corticoide sistêmico, prednisona é a mais comum, ou a prednisolona, ou a hidrocortisona também pode ser. Ou um corticoide inalatório. O mais comum que eu vejo no consultório é a budesonida, essa eu já utilizei inclusive. A fluticasona, ciclozonida, todos esses são corticoides de caráter inalatório. E aí a gente também vai ter os beta-agonistas de ação mais prolongada, como formoterol, salmeterol, todos esses são possíveis. Então, quanto mais o paciente utilizar medicamentos desses grupos que a gente está falando, mais ele descompensa, ele é, mais instável é o paciente. Existem outros fatores que me ajudam a determinar se esse paciente ele está estável ou instável, se ele está compensado ou descompensado dessa asma brônquica. Se o paciente ele tem sintomas diurnos de manhã cedo. Por que isso? Geralmente as crises asmáticas, essas que acontecem assim na primeira infância, adolescência, elas são mais comuns nos períodos noturnos, enquanto o paciente está dormindo, porque tem uma maior produção de muco e aí o paciente pode ter um episódio. Então, se é noturno, ok. Agora, se ele apresenta episódios diurnos ou sintomas diurnos, que sintomas, Pamela? Falta de ar, às vezes o paciente pode sentir uma dificuldade respiratória ou pode ter ali uma taquipneia, várias respirações curtinhas, tá certo? Então, se ele tem alguns desses sintomas no período diurno, isso já é um alerta um pouco maior. Então, esse é um paciente um pouquinho mais grave. Agora, se ele falar pra você que sempre tem, que ele está assim, que ele acha que ele está com a asma dele, doutor, olha, minha asma atacou essa semana e eu tô sentindo uma falta de ar, um aperto no peito, eu não tô 100%. Se o paciente te falou isso, docs, você pode até atender, mas tenha consciência que ele pode ter um episódio de crise importante ali no seu consultório. Então a minha sugestão é, vai atender, tenha medicação dentro do seu consultório odontológico para essa emergência médica. Outra situação importante, limitação de atividade. Se o paciente te falar que ele não tá conseguindo caminhar
caminhar durante muito tempo, ou não está conseguindo fazer a atividade física que ele costuma fazer porque está desencadeando crise, esse é o seu sinal, esse é o seu sinal vermelho para, tomar cuidado, ok? Agora, se não tá limitando, doutora, às vezes eu sinto um pouquinho de falta de ar, mas eu consigo trabalhar, eu tô até indo na academia, tá tudo bem? Tranquilinho, tá certo, docs? Pamela, o que eu faço no consultório odontológico? O que tem no consultório odontológico que pode desencadear a crise do meu paciente? Várias coisas. Desde o medo do seu paciente, é uma coisa que eu sempre falo aqui, a gente tem que avaliar o medo e a ansiedade dos nossos pacientes. Inclusive, tá aqui no nosso resumo, tá claro na literatura pra gente. Crises asmáticas são desencadeadas por situações de estresse, situações de ansiedade. Isso é muito comum de acontecer no nosso consultório odontológico. Se é um paciente com histórico de asma e é um paciente ansioso, doc, fique atento. Existem técnicas, existem formas de você avaliar isso de forma precisa, não só perguntando, tá? Então, você pode entrar lá no meu site. Lá no meu site tem como você baixar um e-book. Dentro desse meu e-book eu te mostro duas formas de avaliar o medo do seu paciente de forma muito mais objetiva e mais palpável, tá certo? Que vão te ajudar a determinar se realmente ele tem um alto nível de ansiedade, de medo ou não, só ali aquele medinho. Medinho é normal. Outra situação que pode desencadear crises asmáticas. Os produtos químicos que a gente tem, o cheiro do consultório odontológico. Então imagina aquele formocresol, o eugenol, o epoclorito, né? Resina acrílica, odores fortes, né? Produtos químicos em geral também podem desencadear crises asmáticas. Dizer que para você tirar tudo isso do consultório é um pouco complicado, né? Um pouquinho complicado. Só que investiga do seu paciente, principalmente, quais são os principais fatores que levam ele a ter a crise asmática. Porque se for uma situação que o paciente ele tem alergia a PET, alergia a ácaro, então uma coisa muito mais tranquila de você controlar. Agora, se ele tem alergia a um produto químico específico, e aí você tenta diminuir ao máximo isso dentro do seu consultório odontológico. Doutora, tempo muito frio, friagem, pode desencadear, às vezes me deixa ali com um pouco de falta de ar, já aconteceu aí. Tenha cuidado ali com o seu ar-condicionado, dá uma aumentada na temperatura do ar aí para você ajudar o seu paciente. Se o paciente tem a crise, tem alguma coisa que eu possa fazer para socorrer esse paciente? Já citei, mas só para reforçar. O medicamento usualmente que nós vamos utilizar, e inclusive médicos vão utilizar nas crises asmáticas, é o salbutamol. Então a dica que eu dou é o seguinte: ou você tem essa medicação no seu consultório, ele é uma bombinha mesmo, vem a bombinha e vem cápsulas. Então você coloca uma cápsula dentro dessa bombinha e aí a hora que você aperta, o paciente inala isso. Se você não quiser comprar esse medicamento, a sugestão que eu dou é o seguinte: investiga bem quais são os medicamentos que seu paciente utiliza, pergunta para ele como são as crises, quando que elas ocorrem, qual é o medicamento que ele vai utilizar, e aí você pede para o paciente trazer para sua consulta odontológica, ou você compra para atender aquele paciente específico, asmático, que está tendo crises recorrentes. Porque se ele não estiver tendo crise recorrente, docs, acalma seu coraçãozinho, nem precisa você se esquentar, você não precisa ficar arrancando os cabelos aí. A gente tem que aprender a avaliar se o paciente está estável ou instável. Meu Deus, e agora? O paciente falou que tem asma brônquica. O que eu faço? Qual que é o meu manejo? Mas será que eu posso usar isso? Não posso usar aquilo? Peraí, calma, dá um pause, para e pensa. Investiga, primeiro você tem que saber, tem asma, mas qual que é a gravidade disso? Tá tendo episódio recorrente? Tá tendo episódio noturno e diurno, né? O paciente tá deixando de trabalhar, de fazer qualquer atividade por causa disso? Qual que é a frequência? O quanto de medicamento ele tá tomando? Ele tá tomando um monte de medicamento? Porque se ele não tiver tomando nada, se ele tiver bem, docs, vai nada abraçada, é um paciente estável. Você pode atender ele com segurança. E se não for o caso, tenha à mão medicamento de emergência. Ainda assim dá para atender? Olha, eu vou ser muito sincera para vocês. Se for caráter eletivo, ou seja, é aquele procedimento que dá para esperar, e é um paciente que tem crises recorrentes, que está em tratamento, está na fase aguda da doença, posterga, né? Deixa para frente. Numa situação de emergência, o paciente está num período de instabilidade, está tendo crises recorrentes, está tomando várias medicações,
Tem como eu atender? Sim, tem como você atender. Só que aí tem em mente que você tem que ter medicação à mão, à mão. Pamela, teve uma crise asmática no meu consultório, meu Deus, o paciente vai me processar. Não, docs, não vai. A gente tem que entender que não é só, nós não somos culpados de tudo. Intercorrências acontecem. Pode ter uma crise asmática? Pode. Inclusive, ele pode ter uma crise asmática dormindo, trabalhando, caminhando, fazendo qualquer outra atividade, tá certo? Obviamente, tire tudo do seu consultório, qualquer fator, incluindo ansiedade, medo, que possa desencadear. Porque aí sim, se tiver algum fator dentro do seu consultório que você negligenciou e o paciente teve uma crise asmática, aí sim você realmente foi negligente, você não teve um manejo adequado para aquele paciente. Então é isso, Doc, esse foi mais um vídeo e se você curtiu, deixa o seu like aqui embaixo pra mim, compartilha esse vídeo com alguém que você gosta, se fez diferença pra você, vai fazer diferença pra outros dentistas. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, você pode entrar lá no meu site, pamelaperes.com.br, baixar o e-book, é de graça, é pra você, use e abuse, tá certo? Semana que vem, vídeo novo no canal e a gente se vê lá. Um beijo!